Bom dia. Para começar esse vídeo, ele faz parte de um processo que eu estou buscando a individuação. Estou buscando me transformar em mim mesmo. Então, antes de começar, o conteúdo desse vídeo não é original. Ele é uma soma de alguns conteúdos, alguns gringos e outros brasileiros. E eu vou fazer ele com a cola, então é o primeiro vídeo que eu vou estar olhando um pouco para a tela. E qual que é a base dele, cara? Foi eu ter chegado à conclusão, né, através de aulas, que quanto mais você esconde algo, mais pior. Ótimo português. Pior fica. E aquela frase que o tempo ele cura tudo, infelizmente ela é algo falso. Então, basicamente é isso. Aí eu vou tentar explicar de modo superficial, né, só para dar introdução a essa ideia. Provavelmente aqui algumas pessoas já devem saber qual a ideia que é, né? Que seria um pouco ali da teoria da Matrix e também daquela do Jung, da individuação e do inconsciente coletivo e do inconsciente e da Matrix pessoal. Então é basicamente isso. Então, para começar, o medo e a cautela com algo mostra que ali existe algo que merece ser observado. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente tem um certo trauma com alguma coisa específica, aquilo dali mostra que aquele objeto ou aquela ideia, né, aquele arquétipo ali, desperta algo em nós que lembra algum trauma. Então, quando você é incapaz de observar aquilo de modo racional, né, que é tipo, pô, cara, por que eu sinto isso? Saca? Você sempre puxa pro lado emocional, você meio que sente uma repulsa meio que automática, porque aquela ideia, a simples possibilidade daquilo já te traz uma certa repulsa, um medo de. Então é necessário a gente fazer um exame interno para a gente saber se aquilo é funcional ou disfuncional. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou meio que fazendo esse exame interno, só que eu estou meio que fazendo de forma pública e eu sei para mim que eu estou omitindo algumas ideias que eu não posso falar, sacou? Mas, tipo, a base eu estou meio que falando. Então, no exame interno que eu estou fazendo aqui, eu estou puxando tanto que essas ideias, elas vêm. Então, falar, tal ponto aqui a gente tem uma disfunção. Tá, isso daqui ela é algo bom ou algo ruim? É algo ruim, beleza, então isso daqui é algo que eu preciso tratar em breve e não tanto futuramente, entende? Então, quanto melhor você fazer esse exame de forma mais detalhada ali, mais fácil vai ser você ver essas coisas que estão dentro de você e que por algum motivo você não é capaz de observar de forma clara. Aí tem até aquela frase, peraí. A frase é: na caverna que você tem medo de entrar está o tesouro que você procura. Então, no caso aqui, o que eu estou buscando é um processo de individuação. Seria eu olhar para mim e falar, pô, cara, eu acho que a personalidade que eu estou nesse momento, né, sou verdadeiramente eu e não o meio, sacou? Então, é tipo chegar em algum local e falar, pô, cara, aqui eu ainda sou eu. Aqui eu não fui tão atingido pelo meio a ponto de perder a minha personalidade para aquele ambiente. Uma vez que uma programação é instalada, ela permanece até que seja substituída por outra. Então, o que acontece? Quando você tem certos traumas, esses traumas eles estão enraizados em você e se você não mexer com eles, eles vão continuar lá. Então, quando aparecer uma oportunidade, o Jung ele fala disso, né? Esse trauma que é um complexo para o Jung, ele vai crescer a um ponto, ele vai inchando e ele compete com o teu ego para tomar controle de você. Então, sei lá, um vício, por exemplo. Um vício ele pode ser visto como isso. É uma programação instalada em você que por causa de certos traumas você recorre a ele quando você está numa posição ruim. Então, um exemplo aqui, o vício de bebida, por exemplo. Um vício aqui, o vício da masturbação. A pessoa, ela tem aquele vício e chega no momento que ela estoura, falar em masturbação é foda, estoura. Mas foda-se, o conceito é, a pessoa tenta lutar contra aquilo, só que aquilo é uma crença tão forte que quando ela está fraca, essa crença é mais forte do que o desejo dela de não fazer aquilo. Então, ela estoura. Cara, com masturbação, usar a palavra estourar é um péssimo exemplo.
mas foda-se. Então deu para entender, né? Enquanto essa programação estiver ali, enquanto aquele complexo estiver ali, o que acontece? Você nunca vai ser capaz de eliminar ele totalmente, entende? Então, o Jung, ele fala para você usar análogos. Então, tipo, você pega uma virtude análoga àquilo. Então, um exemplo aqui, um exemplo... Não vou dar esse exemplo. Esse exemplo é se entregar. Vou pular. Então, o que acontece? Quando você omite esse vício ou esse trauma e você tenta não observar ele de forma clara, ele tende a crescer, né? E enquanto ele não for substituído por outro, ele sempre vai voltar. Então não importa, pô. Não é tipo assim, o tempo vai curar isso daí. Não, não vai. O tempo só vai piorar. Por quê? Porque quanto mais tempo passa, mais enraizado aquilo fica e mais profunda fica essas raízes em você. Ou seja, é muito mais difícil lutar com o passar do tempo. Então, sei lá, se você é novo, é mais fácil você lutar contra isso do que quando você for velho. Deixa eu ver. Quanto mais tempo o programa se repete, mais forte ele fica. Então, o tempo não é capaz de resolver nada quando se trata de solução de conflitos internos. Então, a gente já pôde ver a profundidade disso, né? Então, se a pessoa ela é complexada com o pai, ou com a mãe, ou com a irmã, ou com o tio, ou com alguém da família, se ela é complexada com o arquétipo esposo, ou arquétipo marido, se ela é complexada com o arquétipo religião, se ela é complexada com o arquétipo, sei lá, de autoridade, tudo isso não é algo que o tempo vai curar, o tempo só vai fazer isso enraizar ainda mais, porque aquela base ali que foi criada está só criando forças. O tempo só alimenta aquilo, deixando mais difícil de ser resolvido. Exato. O que é esperado tende a ser realizado. O cérebro não entende a palavra não. Então, tipo assim, imagina que a pessoa ela tem um medo irracional de se relacionar com alguém que vai trair ele. Então, essa pessoa, ela vai se relacionar com alguém que provavelmente vai trair ela. Porque o cérebro, por mais que a palavra não esteja incluída naquele processo, o cérebro não entende essa palavra, sabe? Então, o que vai acabar acontecendo dessa pessoa entrar em um mau relacionamento, porque de tanto ela sentir repulsa daquilo, ela meio que vai se sentir atraída. Isso é um pouco estranho, porque acho que foi ontem, eu fiz um vídeo sobre Apolo e Daphne, né, que é a mulher que ela sentia... eu vou resumir porque eu não posso falar no vídeo, porque o vídeo sim é algo pessoal. Mas a Daphne, Apolo, o deus da música, o deus do sol, sei lá, o deus... Um dos deuses mais fodas, tipo assim, o arquétipo do Shed, ele meio que ele comprou uma briga com o Cupido, aí o Cupido fez ele se apaixonar por Daphne, que era uma ninfa, e o mesmo Cupido jogou uma flecha em Daphne para ela sentir repulsa por Apolo, ou seja, o amor que ele sente por ela, ela sente repulsa por ele. Aí acontece uma história aí que eu não vou entrar não, porque essa história ela me atinge. Então, tipo assim, o que acontece? Na nossa vida, isso não é real, porque a gente tende a se aproximar daquilo que a gente sente repulsa, porque a repulsa, ela está intrinsecamente ligada a um desejo escondido por aquilo. Tanto é que eu não vou lembrar se é o Jung ou o Freud. Aqui tem pau envolvido, então provavelmente é o Jung, é o Freud, desculpa. Que é tipo assim, o homofóbico, ele meio que sente um desejo homossexual e ele repele esse desejo sendo homofóbico. Porém, quando ele está só, principalmente em sonhos, ele tende a ter esses desejos saciados com objetos fálicos. Aí é um negócio mais profundo aí, que eu sou burro demais para entender e explicar. Quem dirá explicar? Então é basicamente assim, quando você sente repulsa por aquilo, em certa medida, aquilo se aproxima de você. Então o amor e o ódio, eles estão ali na mesma medida. Eles são...
Pô, não vou lembrar qual que é a palavra que fala para unidos. Tem um termo, mas que seria tipo o princípio do... Aquilo que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima. Então, não adianta tanto você repelir algo sem identificar o motivo de por que você sente tanto ódio por aquilo, saca? Porque aquilo vai só te aproximar daquela ideia que você diz odiar. Quando uma nova variável é aceita, o cérebro busca entender aquele padrão e, se algo se repete, ele inicia a criação de um novo princípio de resposta. Então, peraí que esse daqui vai exigir um pouco da minha inteligência. Um exemplo seria ansiedade. Eu tenho anotado aqui, mas eu não vou pegar não, que eu só quero limpar a mente, não vou buscar ser tão cientista nos dados. Desculpa, Gabriela, a priori. O que acontece? Quando você é ansioso, provavelmente existe um fator crítico, né, que é aquilo que desencadeia a crise de ansiedade. Só que isso só ocorre depois de muito pequeno trauma, entende? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí isso vem desde a infância. Então, a gente tem que ver que essa matriz pessoal, ela começa a acontecer desde a nossa infância. Aí depois eu vou ver, se eu lembrar, eu vou explicar por que isso começa a acontecer na infância. Então, a pessoa, ela tem um trauma, ela aceita esse trauma e vai meio que como se fosse um copo. Pô, não vou pegar um copo para mostrar. Nossa, acabei de lembrar de forma e matéria do Aristóteles, mas foda-se. Pô, velho. Não, vou ter que pegar o copo, desculpa. Melhor copo do mundo, cerveja. Imagina que fosse ao contrário aqui, né? Então, o que acontece? Quanto mais traumas a pessoa tem, mais isso daqui vai enchendo. Então, bora imaginar que aqui embaixo existe um pequeno furinho pelo qual esse fator crítico, né, que é aquilo que desencadeia a ansiedade, ele vai vazando. Então, se a pessoa tiver uma vida estável, é possível que ela fique sempre de forma saudável aqui, porque, querendo ou não, a ansiedade, ela tem em si partes boas, mas aí é outro caso. Então, o que acontece? Quando o fator crítico se mantém e vai só aumentando, chega uma hora que ele começa a vazar. Então, quando ele vaza aqui, começa a ter as crises, entendeu? Então, uma boa forma é você meio que vazar aqui para esses problemas irem diminuindo. Então, você poderia falar, sei lá, sair com os amigos, praticar esporte, algum hobby. Isso daqui faz meio que esse fator crítico ir diminuindo. Então, o que acontece? Você tem que entender que isso daqui está cheio, ou está pela metade, já mostra que aquilo está presente em você. Ou seja, já é algo que é parte da tua personalidade. Ou seja, é algo ali que, se você não tiver conhecimento, aquilo em algum momento vai estourar, né? Aí aqui a gente pode fazer um análogo com um complexo. Ao estourar, vai fazer uma luta com o teu ego e vai tomar controle da tua racionalidade. Então você vai agir pela emoção. Aí aqui pode ser ódio, raiva. Eu não lembro se isso também está presente em coisas boas. Porque, sei lá, velho, acho que é muito pouco provável que você consiga lotar isso daqui só de coisas boas, mas beleza. Então, o que acontece? Quando você inicia um novo hábito, ou se força a iniciar um novo hábito, seria como se você estivesse tentando preencher isso de novo, entende? Só que, sei lá, nesse caso é muito difícil você romper tudo. Talvez no exercício físico você poderia falar que romper até aqui em cima seja o tal overtraining. Talvez, aí eu já não sei dizer. Então, o que acontece? Você precisa repetir isso com coisas boas tantas vezes que o teu cérebro veja que aquilo dali tenha um padrão e que ele use disso para meio que eliminar as coisas ruins, entende? Então, é uma forma também. Se for aceito antes, tenderemos a... Se você aceitou algo antes, você vai tender a aceitar de novo. De novo, vem naquela matriz ali que é tipo assim, imagina num relacionamento. Cara, ninguém num relacionamento normal toma uma surra do nada. Tipo assim, cara, é muito difícil. Tipo assim, do nada você tomou uma surra. Pouco provável. Então, primeiro vai começar com ofensas. Você aceita as ofensas. Depois, talvez um empurrão. Você aceita os empurrões. Depois, talvez um tapa ali que seja só... Não, foi sem querer. Você aceita. Entende que vai meio que escalonando?
Quando você tende a aceitar o primeiro, você tende a aceitar o segundo. Por quê? Porque não é algo tipo assim, com 1 quilômetro de distância de um para o outro, é algo com, sei lá, 5 metros. Então, tipo assim, já aceitei aquilo dele uma vez, já aceitei que ele gritou comigo, por que eu não posso aceitar que ele me xingou, sacou? Então, você meio que passa a aceitar isso e, novamente, isso vai meio que criando uma resposta padrão em você. Então, você começa a aceitar ser menosprezado. Por quê? Porque, tipo assim, mano, já aconteceu alguma vez, sabe? E eu aceitei, então por que eu não vou aceitar agora? Então, o que você aceita hoje vem de coisas menores que você aceitou há alguns anos. Então, sei lá, se você... Porra, cara, eu não vou entrar, não vou comprar essa briga. Não vou explicar. Se existe algo hoje que você não gosta em algum tipo de relação, isso vem porque em algum momento atrás você aceitou isso que está acontecendo hoje, só que numa escala menor. Ok? O que vai acontecer com você daqui a alguns anos decorre daquilo que você aceita hoje. Então é isso. Deixa eu ver se tem algo a mais. Um sistema físico... Peraí. Tá. Um sistema físico... Peraí. Caraca, eu sou muito analfabeto. Puta que pariu. Um sistema físico emocionalmente induzido tende a causar mudanças orgânicas se persistir por muito tempo. Aqui a gente entra no caso de doenças psicossomáticas, que seria o quê? Seria o teu cérebro ser capaz de interferir tanto no teu corpo que ele gera um desgaste físico que pode causar até doença, inclusive câncer. Aí, pesquisa aí. Então, o que acontece? Se você permite que certas coisas ruins aconteçam com você e você padece daquilo, sem buscar entender por que aquilo aconteceu, sem novamente buscar entender os princípios daquilo, você meio que passa a ter na pele, no corpo, aquilo. Então, tipo, a pessoa é tão estressada que ela fica gripada. Ela é tão estressada que ela passa a ter febre, sacou? Por quê? Porque a mudança mental, o corpo e a mente, ele é um só, né? É tão forte que isso abala ele fisicamente. Então, tipo, se você não tem tempo para cuidar de você enquanto você está bom, você vai ter tempo para cuidar de você quando você está ruim. Então o seu cérebro olha e fala: filha da puta, seu desgraçado, eu tô falando que eu não tô bem. Aí o que o filho da puta faz? Cara, isso daí eu vou começar a tomar álcool para melhorar, sacou? E ele passa a, de novo, esconder aquilo. Deixa eu voltar aqui em cima para ver qual foi o termo. Ele não faz o exame interno para ver se aquilo é algo funcional ou disfuncional. Ou seja, o corpo, a mente, ele tenta te mostrar aquilo, né, de forma prática. Ela fala: cara, você está mais cansado que o comum, você está ansioso, você está estressado. Por favor, observa isso. Tenta ver o que em você que está errado que induziu a isso. Aí o filho da puta não faz. O que o macaco faz? Ele tenta apagar isso utilizando fuga, vícios, sacou? Eu ia explicar por que a palavra macaco, mas basicamente o QI médio do brasileiro é 87 e o QI do chimpanzé é 95, então tem a ver com isso daí. Mas, seguindo, o que acontece? Quando a pessoa ela não se permite observar isso que aconteceu com ela, ela não se permite estar numa posição que ela necessita ajuda, o corpo dela meio que com o tempo vai falar: tá, cara, tu não quer buscar ajuda? Beleza. Agora é eu contra tu. Porque agora eu vou entrar no Jung aqui, e desculpa se algum de vocês leu Jung e sabe que tudo que eu estou falando está completamente errado. O Jung, ele dá a definição de self. Self seria aquilo que você é além do teu corpo. Então self, ele é eterno. Self é a definição de alma. Então o que acontece? A tua alma, ela é eterna. Tá, Gabriel, zero novidade. Platão falava disso. Você está falando algo que o Platão sabia 2000 anos antes de você. Tá, qual que é o problema?
O teu self, ele não liga se ele está vivo ou morto, porque ele é eterno. Simples, pô. Cara, até emocionei. O teu self, o você de verdade, a tua alma, ela não liga se você está vivo ou morto, porque ele é eterno, você não é. Você, no caso do teu corpo, ele não é eterno. Então, quando você recusa observar as coisas que estão acontecendo com você, o que a tua parte de você que é eterna pensa? Fala, esse filho da puta tá querendo me corromper. Eu vou matar ele. Eu vou destruir ele. Por quê? Porque se eu destruir ele, eu me mantenho. Então ele vai parar de causar dano em mim. Ele vai parar de criar complexo, que vai lutar contra o ego, que em algum momento pode, sei lá, causar alguma coisa em mim self, que é você como um todo. Então o que ele faz? Ele fala, tá, filha da puta, tu não vai observar isso daí? Tu não vai buscar melhorar? Tu não vai buscar individuação? Tu não vai buscar ser algo melhor? É sério que você não vai fazer isso? Beleza, pô. Toma aí uma doença. Eu vou tomar cuidado para falar câncer. Mas, salvo engano, existe alguns alunos do Jung que eles conseguiram meio que unir isso daí. Até porque é meio lógico, né? Tipo, se a pessoa está completamente estressada todos os dias, isso vai abaixar a imunidade dela, então a célula dela pode se transformar em câncer. Então, tipo, pau no cu da ciência. Deixa eu ver aqui. Cada novo parâmetro aceito cria menos oposição às próximas ocorrências. Aí, de novo, vem naquele caso. Se algum dia você deixou que alguém gritasse com você, sei lá, por que você não vai deixar alguém te bater? Racionalmente falando, não tem motivo. É tipo assim, pô, velho, de um pro outro é nada, sacou? Um sintoma físico emocionalmente induzido tende a causar mudanças orgânicas se persistir por muito tempo, é o que eu repeti. Deixa eu ver. Ao lidar com a Matrix e suas funções, quanto maior o esforço consciente, menor será a resposta da Matrix. E o professor ele deu o exemplo que é tipo assim, a Matrix ela é tudo aquilo que você sabe, ela é aquilo que você é, vai. Vou colocar com esse termo mesmo ele não sendo totalmente correto. Então, quando você tenta lutar contra ele, ele sempre vai vencer. Então, tipo, um exemplo, imagina que você esqueceu o nome de alguém e você está se forçando a lembrar. Você não vai lembrar. Por quê? Porque você está meio que tentando lutar contra essa Matrix. Ela vai falar, cara, tu não vai lembrar. Não vou deixar tu ganhar nisso daí, sacou? Então, a melhor forma de ganhar é meio que, tipo, ignorando. Fala, tá, velho, uma hora eu lembro. Aí, uma hora meio que, magicamente, tu vai lembrar daquilo. Não tem como vencer a Matrix, infelizmente. A Matrix pessoal, ela é composta de autopreservação, que é o teu desejo de se manter vivo, hábitos, aí o hábito ele vem também da decorrência de repetição, né? Aquilo que você repete por muitas vezes se torna um hábito, emoções, a memória de longo prazo e automação. Vou falar aqui de automação. O que é automação? Automação ela pode ser ligada ao hábito, porque a automação ela é você ter a mesma resposta para os mesmos instintos, não sei se a palavra seria instintos, estímulos, achei a palavra. Então é tipo assim, toda vez que alguém fala algo que eu discordo, eu grito. Tá, então isso é uma automação e uma emoção, e um hábito, sacou? Deu pra entender? É um pouco meio que isso. Então, a melhor forma é você buscar introduzir isso em você e, igual, a diferença entre hábitos e vícios é só na definição de termo, porque os dois eles são literalmente a mesma coisa. Não estou falando do ponto de vista religioso. Os dois, eles são um vício, sacou? Mas, tipo, o hábito, ele é voltado para coisa boa e o vício para coisa ruim. Então, é só essa definição de termo. Então, o que seria o correto? O correto seria você buscar observar em você aquilo que existe e que você vê como ruim, mas você não sabe por quê, sacou? Então, algum vício. Cara, eu tenho vício em comida. Por quê? Cara, eu tenho vício em raiva. Por quê? Cara, eu tenho vício em, sei lá, em responder pessoas gritando. Por quê? Vício em luxúria. Por quê?
Entende? É tipo você voltar à raiz para aí sim você tentar resolver. Porque tem que ver que isso que você está vendo é só como se fosse a ponta do iceberg, entende? Então seria tipo assim, tá, caiu aqui, caiu no vício. Tá, beleza. Então tu tá vendo a água que tá respingando, tu não tá vendo todo o líquido que tá aqui dentro, saca? Então tu tem que ver a forma de buscar extrair isso daqui para meio que limpar. E eu não lembro com quem que eu falei, que seria como se fosse uma analogia de limpar. Cara, eu não lembro onde ficar animais. Pera aí, velho. Cara, eu sou muito burro, mano. Puta que pariu, velho. Pera aí. Não, agora é pessoal, vou ter que lembrar essa porra. Aí vai voltar de novo naquela porra que eu falei que, tipo, quando tu tenta forçar a lembrar, tu não lembra. É o local que os animais cagam, sacou? Tipo, puta que pariu, tem que pesquisar, cara. Viu? Olha a prova que é impossível lutar contra a Matrix. Onde moram os porcos? Caralho, eu sou muito burro. Porra, velho. Agora vocês ficam, pô. Baia. Foda-se, vou falar que é baia, mesmo sabendo que não é. Imagina. Oxe, quem mandou mensagem? Imagina assim. Peraí. Por didática, mas Imagina que o teu cérebro, você, a tua pessoa, eu sempre fico em dúvida de qual palavra usar, porque, tipo, sei lá, se a pessoa é junguiana tem que usar uma palavra, se ela é freudiana tem que usar outra, se ela é religiosa tem que usar outra, foda-se. Então, imagina que você é como se fosse o chão de um estaleiro, é estalo? É estalo que fala? Estábulo, lembrei. Pau no seu cu, Matrix pessoal, ganhei. Imagina que você é como se fosse um estábulo que ali tem sujeiras que você precisa limpar. Quanto mais rápido você limpar, melhor. Por quê? Porque se você não busca limpar aquilo, se você não busca esse processo de individuação, se você não busca descobrir aquilo que você realmente é, mais sujo vai ficar. E quanto mais sujo fica, mais difícil é para você limpar. Ou seja, aqui o tempo não cura, pô. Tipo, o tempo ele só vai te destruir. Até porque, igual, acho que foi o Charles Munger que ele fala que quando você pensa muito no longo prazo, você tem que lembrar que no longo prazo todos morreremos. Então tu pode falar, não, eu vou deixar isso daí lá para frente. Acaba que não funciona, pô, porque isso vai estar mais enraizado ainda em você, saca? Então, o que que acontece? Tem uma frase do Jung que eu vou puxar ela da mente, pau no seu cu, Matrix, pessoal, que é tipo assim, aquela árvore que busca tocar os céus tem que ter raízes tão profundas a ponto de tocar no inferno. Ou seja, você tem que estar, para você alcançar esse processo de individuação, esse processo de alcançar o self, de alcançar o teu espírito completo, de alcançar o arquétipo de Deus, o arquétipo de Deus, salvo engano, ele é o self, do ponto de vista do Jung. O que acontece? Você tem que ir até as profundezas do inferno. Então você tem que saber, tipo assim, cara, por que eu tenho essa crença disfuncional? Cara, por que eu acredito nisso? Cara, por que eu acredito que eu nunca vou ter tal objeto ou tal afeto? Por quê? Sacou? Aí quando você... Caraca, 28 minutos. Quando você vai puxando, geralmente você sempre vai bater na infância, pô, sacou? Por quê? Porque na infância, até o período de 7 anos ali, a criança ela é extremamente influenciado. Influenciado é bom. Influenciável. Então, tudo que você fala para uma criança, ela vai fazer, sacou? Então, imagina que tu tá em cima de um prédio, aí tu fala com uma criança de 4 anos, eu duvido você correr aqui e pular ali. Tá, tu pode falar, não, Gabriel, você é sádico, mas, tipo, imagina isso na tua mente. É provável que ela faça? Cara, provável é. Se ela nunca tiver tido algum conselho de alguém superior ou algo racional de falar, cara, isso daí você não pode fazer, aí ela também estaria seguindo um fator anterior, ela provavelmente vai fazer, sacou? Por quê? Porque ela é suicida? Não, basicamente porque ela não tem noção que pular de um prédio é ruim, sacou? Então, tipo assim, por que uma criança enfia, sei lá, o garfo na tomada?
Porque o garfo ele tem uma ponta, a tomada tem um buraco, então logicamente não tem problema enfiar o garfo na tomada, racionalmente falando. Aí tu pode olhar e falar, porra, Gabriel, mas eu tenho 30 anos, pô. Você está querendo me dizer que eu enfio o garfo na tomada? Eu estou dizendo exatamente isso. Que é porque quando você faz isso, você tem uma resposta automática. Crianças que pularam do prédio, elas não têm oportunidade de aprender mais nada, porque elas morreram. Assim como crianças que colocaram o garfo na tomada, elas também não têm essa informação na mente dela, porque provavelmente elas morreram. Deu para entender? Então, tipo assim, o self meio ali que não tem mais. Então, o que eu estou querendo dizer? É que, tipo assim, esses problemas da tua infância que não te mataram, eles ainda estão aí. E se você não foi capaz de olhar para ele de um ponto de vista racional e falar, beleza, cara, isso daqui é um trauma, eu tenho que observar, tenho que ver quais são as raízes, tenho que buscar tratar essas raízes para meio que diminuir ele. Se você não fez isso, eles estão lá, sacou? Então, é meio que toda vez que aquele trauma aparecer para você, você vai enfiar o dedo na tomada de novo. Você vai pular do prédio, baseado exclusivamente na tua infância. Então, sei lá, tem um processo de regressão, né? Aí eu não vou aprofundar nisso porque eu não sei. Mas é você meio que aceitar isso que te aconteceu, não aceitar do ponto de vista passivo, e sim do ponto de vista de, tá, cara, isso aconteceu, o que eu posso fazer daqui pra frente? E aqui, cara, o tempo, ele não vai resolver. Por que o tempo não vai resolver? Vai, fala. Porque quanto mais tempo passa, mais ações a gente tem semelhante, mais a gente age da mesma forma e pior fica. Basicamente isso. Então, eu acho que é isso, pô. Eu acho que se eu devagar mais aqui, eu vou perder a missa. Então, é isso, cara. É você se permitir observar o que está acontecendo, permitir tomar julgamentos racionais daquilo, não ser guiado pela emoção de forma sempre, né? Porque o que seria o complexo, cara? O complexo, ele vai vir para lutar contra o teu ego. O teu ego seria a razão. Então, é tipo assim, pô, cara, eu odeio não poder dar o exemplo que eu quero dar, porque eu sempre venho na minha mente que alguém vai raciocinar o exemplo que eu quero dar com a minha vida. Foda. Então, você meio que faz uma resposta emocional por cima da razão. Basicamente é isso, sacou? Então, você ignora totalmente a razão. Porque quando você tem medo, igual, você vai ser guiado pelas tuas coisas mais básicas, sacou? Aí aqui a gente pode entrar em sociologia, a gente pode entrar em antropologia, a gente pode entrar em filosofia e pode entrar em religião. A gente pode entrar nessas 4 áreas aí, em todas as 4 você sempre vai voltar aqui, tipo assim, tá, pô, o ser com medo foge, sacou? Tipo, quem tá com medo foge. Então, basicamente é isso, pô. Então, o que eu recomendo você fazer? É você observar isso, né? E tentar meio que entender mais sobre essa individuação e saber o que em você é você e o que está aí, que foi introduzido pelo meio e pelas pessoas, né? Pelo meio, ele pode ser pelo ambiente mesmo, pelas pessoas, por amigos, por familiares, por parentes, eu diferencio os dois. Então, é você observar isso daí, sacou? E também tem a mídia, mas tipo assim, pô, cara, no começo, o melhor é você fazer uma regressão e olhar e falar, tá, cara, eu tenho esse trauma com esse tipo de pessoa, com esse tipo de relacionamento, com esse tipo de ação. Onde começou esse trauma? Aí tu vai achar provavelmente o primário. Provavelmente, cara, esse daí é só o que completou, sacou? Provavelmente tem mais anterior. Então é você meio que se permitir mesmo, no momento de solidão total, de solitude, se permitir contemplar aquilo que você é, sacou? Porque você só é você mesmo na solidão, na solitude. É tipo, esse processo de individuação nada mais é do que o processo de você se dar bem consigo mesmo, de aceitar aquilo que te ocorreu e buscar aperfeiçoar e melhorar isso, sacou? Acho que é isso, pô. Cara, se eu gravasse mais 5 minutos, ia ser o vídeo mais longo daqui.
E eu tô feliz, pô, porque eu acho que, por mais desconexa que tenha ficado a ideia, eu acho que deu para pegar alguma, tipo, quem prestou atenção minimamente conseguiu pegar 2 ou 3 sacadas aqui que talvez possa te dar uma perspectiva de melhora. Mas se você ainda não está onde você quer, é sempre bom você observar as raízes que você está mantendo agora, porque no futuro serão elas que guiarão onde você estará. E eu acho que é isso, pô. Parabéns por você estar aqui e sei lá, pô, provavelmente quem está aqui tem meu WhatsApp, então manda só um oi lá e fala se aprendeu alguma coisa. Acho que é isso. Vou esperar dar 45 porque eu tenho um toque, tipo Roberto Carlos, na perna. 45.